Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um Geral do Ciríaco, trazendo, como sempre, a voz do torcedor, a voz da galera e também a voz de dirigentes, ex-dirigentes, ligados ou não à diretoria do clube. Esse programa, como eu sempre digo, é um programa para levar para todos as opiniões, as histórias legais, as lições que deixam os clubes ou que deveriam deixar os clubes de futebol para todo mundo. E hoje temos dois convidados, dois charais, um abecedista, um americano, dois Ricardos. À minha esquerda, direita de vocês, Ricardo Rocha, todo mundo conhece, passou muito tempo no ABC, agora virou só torcedor, vai falar sobre essas duas relações, como era antes, como é agora. E aqui à minha direita, à esquerda de vocês, Ricardo Bezerra, e todo mundo, todo americano conhece, o pessoal do Carnatal conhece, e que vai falar sobre essa relação com o América, sobre essa paixão com coração novo agora, Coração novo, falar sobre o América Futebol Clube, esse momento que o América passa, também contar histórias do passado, legais, e a gente vai bater esse papo junto com vocês. Tem uma surpresa, se inscrevam no canal, vão lá, se inscreve no canal, que a gente vai sortear duas camisas do América. Não tem nenhuma do ABC para sortear, olha só. Duas camisas do América para os inscritos, quem se inscrever no próximo Geral do Ciríaco, eu digo quem foram os dois premiados. Mas vai ter do ABC também no próximo programa, já falei com o Léo Pessoa, meu amigo Léo Dias, eu digo, Léo, tá valendo, hein? Uma das camisas do ABC também. Bom, começar com os mais velhos ou os mais novos? Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Coração novo, tá tudo bem e tal? Uma válvula nova. Você é 16 válvulas ou não? Tá turbinado. Então, obrigado pelo convite, Itamar. Um abraço a meu amigo Birofinho. Tem intimidade como amigo. Apesar de ser adversário, né? Nós somos amigos, as famílias são amigas. Verdade. Eu gosto muito dele, do irmão dele, Gustavo. Então, Birofinho, um grande abraço e vamos lá o programa. Birofinho, e me contaram que tem história de borracha. Que história de borracha é essa? Rapaz, Ricardo era um grande pivô de futsal. E na época o apelido dele era Borracha. Por que borracha? Apagava tudo? Aí ele vai era muita agilidade. Muita agilidade. Aí começaram homem de borracha, homem de elástico. Mas realmente eu tenho elasticidade, jogar com as duas pernas. E enfrentei muito o ABC, momentos maravilhosos no Pará dos Esportes, América, ABC, Manderne, um momento Alecrim, ABB. Vivi muito esse momento, maravilhoso. Fiz grandes amigos em todos os clubes. Nessa época, mais ou menos, que você começou essa relação com a América, ou já era anterior? Como foi que começou essa relação com a América? Nasci dentro do América, um tio meu, Heriberto Bezerra, ex-presidente, já nos levavam para o América na construção daquela sede. E a gente ia para lá, e ele levava a gente para o Juvenal Lamartine, para ver os jogos do América. O América, no começo, o América não participava, mas em 67 voltou campeão. E aí uma grande paixão pelo América, comecei a jogar futebol de salão. E já adulto, aí passei a jogar mesmo futsal pelo América. Então é uma história muito, muito presente a minha no América, muito presente mesmo. Uma parte da minha vida é a América. Você, Ricardo, como é que foi essa relação? Ricardo Rocha, eu digo Ricardo, chama os dois. Ricardo, como é que foi esse início de relação com o ABC Futebol Clube? Olha, eu nasci em 1971, Meu pai foi da Junta Governativa em 1973, Com a renúncia do presidente atual, o papai assumiu e ele fez parte da diretoria que fez a famosa viagem para a Europa, a Ásia. Então eu nasci dentro do ABC também, Tal como o Ricardo, E vivi esses momentos todos. E eu morei muitos anos na casa vizinha, meu pai morava vizinho a Luiz Bezerra, que ainda chega a ser primo de Ricardo também, que foi um presidente histórico que o ABC teve. Eu me lembro pouco, ele morreu em que ano, eu não me lembro o ano que ele morreu, mas eu, menino, me lembro muito dele. Ele foi presidente do ABC, a gente morava na rua Deputado Aloysio Bezerra. Papai morava numa casa, ele morava vizinho. Então já dessa época, já começou a frequentar, vestir a camisa
e torcer pelo ABC. E entrar no estádio segurado pela mão de Joca, roupeiro do ABC. Grande Joca, né? Tá inclusive aposentado. Manda um abraço para Joca. Manda um abraço pro meu amigo Joca. E Itamar, deve ter sido muito intensa, porque eu acompanhei como primo da Luiz Bezerra a história dele quando ele voltou para Natal. Era deputado federal, tem um futuro político brilhante, mas tinha um efizema pulmonar. Então, isso prejudicou muito a carreira dele como político. E ele veio quase aposentado. Foi trabalhar com o Fernando, o irmão dele, Fernando Bezerra, na Ecocil, e ficou com pouca mobilidade. E aí, então, ele criou um papo na casa dele todas as noites. E os amigos iam para lá. Então, imagine Ricardo vizinho a ele, né, Bira Rocha vizinho, e lá era o papo todas as noites. O Fernando tinha uma certa dificuldade em deslocamento, por isso fizemos pulmonar, e lá se tornou a concentração dos grandes ABCdistas. Também sei a história da ABC, porque tem um tios, eu digo muito. A relação é muito interessante de família de vocês, né? Ambas as famílias têm o coração dividido. Dos dois Tanto lados. a Rocha como a Você vê, Bezerra. doutor Zé Rocha América, Bira Rocha ABC. Então, na minha família mesmo, os dois tios meus, irmãos da minha mãe, Jarbas ABC, fazia parte dessa junta governativa, Heriberto América. Então, Natal tem isso, nós somos divididos, bem divididos, América ABC. E temos familiares nos dois lados, né? Isso é bacana, isso é bonito. Já tiveram as brigas familiares, muitas, né? Mas escaparam todos. E o mais interessante, que eu acho que o torcedor devia ver muito isso, quando a gente vê briga acontecendo, eu fico me sentindo. Eu acho que não tem nenhuma família em Natal que você não tenha dentro da sua família um ABCdista ou um americano. Existe isso? Não existe. Inclusive, tem um fato interessante, que a Luiz Bezerra gostava muito da minha mãe, e às vezes eu chegava para o jogo, naquela época assistia todos juntos na cadeira, a minha cabeceira assistia misturado. E as torcidas nas arquibancadas divididas. Nas cadeiras eram misturadas. O famoso banco de igreja. Exato, não, em Nas cadeiras cima. especiais. Aí a Luísa subia aquelas rampas do Machadão por etapa. Subia primeiro o vão, ficava descansando para ir para o fim. Aí às vezes ele estava só com o motorista dele. Aí eu ia chegando, camisa vermelha, e parava e tome papo. Como é que tá a Gleidinha, com minha mãe, a prima dele, e prima legítima, por sinal. E aí um papo muito bom, aí quando chegava os ABCdistas, que começava a acumular de ABCdistas, eu tirava o time, né? Aí, tchau, presidente, até amanhã, que ganha o melhor. Isso é legal demais. Essa época, acho que todo mundo bebia no bar 3, que era o bar onde se concentrava todos os americanos, todo mundo bebia no outro bar, era o bar, o cheiro 19, e todo mundo bebia no bar de pastel, que era do Alecrim, né? Então, assim, era uma coisa que acontecia, isso é a história do Machadão Castelão, né? Quem viveu essa época, o máximo que se fazia era uma piada, uma brincadeira, ou talvez até uma laranja aqui no ar. Mas não tinha essas coisas, essa violência. Agora tem uma brigazinha, mas era só de tapa, não tinha arma não. Nem faca, nem revólver. Era só tapa. E os caras saíram para beber. E acabava a brincadeira. Agora, saindo, Ricardo Rocha, eu já peguei uma época sua que você estava muito dentro do ABC, né? E eu me lembro de ter me entrevistado e você disse, eu vou ser presidente do ABC algum dia. Você me disse isso uma vez e parece que mudou. Antes de chegar a essa parte da ideia de mudado, como foi aqueles anos intensos de ABC Futebol Clube, dentro, participando, junto com direção e tal, as alegrias e quais foram as tristezas dessa época? Então, Itamar, é o seguinte, olha, o futebol é uma coisa muito apaixonante, né? Move a gente de uma forma que a gente perde até o controle das emoções, do seu dia a dia, do foco na família, do foco no trabalho. O Ricardo sabe o que é isso. E futebol mudou bastante. Ele, na minha opinião, ele precisa muito dessa paixão, tá certo? Dessa rivalidade, dessa paixão, para que ele continue importante no seio de todo brasileiro. Mas quem é dirigente, tá certo? Tem que perder um pouco dessa paixão. Na minha época, na época de Ricardo, certo? Eu vou dar um número. Se eu não me engano, a primeira folha que eu participei no ABC foi no final de 97, começo de 98. A folha do ABC era 30 mil reais. Juntava 3 pessoas a pagar. Hoje em dia, muitos jogadores ganham muito mais do que a gente tira das empresas da gente, pra gente. Ele merece, né? Eu não vou aqui julgar, mas assim, hoje o futebol tem muita receita. Precisa ser gerido de forma muito profissional. Tá certo? Naquela época você tinha um pouco de amadorismo, né? De um bota um dinheiro, bota outro, você sustenta o clube e ele anda.
Hoje em dia você tem que ter uma gestão muito profissional. Você, de fato, tem que largar seus negócios e ir para lá. Antigamente você fazia assim, mas fazia de forma amadora. Você resolvia com pagamento, né? Hoje em dia não dá. Hoje em dia você tem que se dedicar. Cada vez mais o futebol tem que ser profissional. Se eu não me engano, tanto a ABC como a América tinha folhas esse ano perto de R$ 1 milhão por mês. Não é isso? Então, quer dizer, o ABC, para você ter ideia, me disseram esse dado, eu estou um pouco afastado, depois na conversa eu vou falar para você. Né? Me deram um dado que o ABC está pagando a folha dia 20, antes do mês terminar. E a gente está sendo rebaixado. Para você ver o nível, eu não estou julgando se a direção é boa, se a direção é ruim. Eu adoro o Bira, adoro o Fred, eu acho eles fantásticos. Se a eleição fosse amanhã, eles fossem candidato e eu pudesse apoiar, votar, eu não voto mais. Né? Se eu pudesse apoiar, eu apoiaria eles. Mas a forma de você gerir esse dinheiro, porque entrou o dinheiro. E olha que o ABCV pagou, acho que esse ano, mais de 15 milhões em dívida, né? Pelo menos é o número que saiu na imprensa. Né? Então, se você, com todo esse volume de dinheiro, se você não tiver um executivo que, de fato, pense o ABC ou o América de manhã, à tarde e à noite, você vai se perder. Não dá mais para aquele tipo de gestão sonhadora, romântica da época da gente, de ir no aeroporto tirar um jogador que estava descendo para ir para o América, chegava com um pacote de dinheiro e vice-versa. Tirou, o América anunciou no dia da pressa, lembra? Foi para a pousada do atleta, estava anunciado. Inclusive de um que foi ao contrário, né? O cara ia para o ABC, parou na pousada do atleta e ficou lá mesmo. Deve ter tido um pacotezinho de dinheiro. Tem que ter um planejamento hoje imenso. Né? Então, certas coisas no futebol mudaram. E os dirigentes que queiram ser dirigentes, a minha forma de entender, hoje tem que pensar de manhã, de tarde e à noite no clube, porque virou uma empresa grande. Um clube em Natal... Tem um orçamento de 1 milhão, né? Qual empresa que tem hoje em dia? Quantas empresas em Natal tem um orçamento desse? Então, se você não parar, tá certo? Tudo que você faz para se dedicar a isso, vai ser muito difícil, é a minha opinião, entendeu? Ricardo também teve uma relação muito próxima, seu irmão foi presidente, e você nunca saiu do América, né? Sempre esteve presente e continua presente, né? Tanto que a gente está aí às vésperas, próximo de uma nova eleição para presidente do América. E como é que você acompanha? Também, você vê isso também no América, essa evolução. Como é que você pensa o futuro do América, que vai ter eleição agora? Vai ter eleição e eu, que admiro muito os americanos, né? Eu disse que um tio meu me levou para a América, mas quando a gente chegou à idade de ocupar cargos como conselheiro e como diretores, foram grandes americanos que nos receberam, como o Dr. José Santos, o Dr. Zé Rocha, dentre outros. Mas atualmente, por exemplo, eu penso um pouco diferente da grande maioria dos colegas que eu tive o tempo todo como dirigente do América. Inclusive, em 2011, a irmã passou a ocupar um mandato tampão, e eu fui o diretor de futebol dele, e nós subimos da C para B, lá no Nazarenão, em Goianinha, um jogo histórico contra o Paysandu. Então, a irmã é um grande amigo, uma grande figura. Eu digo assim, disse em outra entrevista, que o voto para a irmã sempre é um voto muito bem dado, onde ele for candidato. Mas eu penso diferente. Eu acho que nesse momento é o momento de Souza, porque eu não vi no América um presidente fazer um bom mandato, o primeiro mandato, e se colocar à disposição para renovar o mandato e aparecer uma chapa. E eu digo, qual o motivo de não votar em Souza? Eu não tenho nenhum. Porque ele não renunciou, ele não endividou o clube, ele conseguiu o que há de mais moderno dentro dessa dificuldade que Ricardo Rocha colocou agora para a gente, essa dificuldade financeira. Realmente, há um passado recente, uns 15 anos, fazia uma cota no ABC ou no América de 100 mil, resolvia a parada por muito tempo. Hoje faz uma cota de 100, 20 dias depois precisa de 400. Então, ou o clube tem... O ABC está pagando um preço agora na Série B, e numa reunião do América eu citei isso, eu votando a favor da SAF, né? E o ABC é passando dificuldade por conta financeira. Porque os clubes de São Paulo, que são muitos na Série B, eles têm como agregar grupos investidores. Né? A concorrência é muito desleal. É muito desleal. E depois financeiramente totalmente desleal.
E depois eles chegam numa SAF, que é o que a de mais moderno, legalizado no Brasil, e Souza é mais rápido que os clubes do Nordeste. E o América foi o primeiro clube no nível dele, no Norte e Nordeste, a conquistar uma SAF e exatamente na gestão de Souza. Isso fez com que o América tivesse um segundo semestre já desse ano, financeiramente bem mais tranquilo. Infelizmente ocorreram erros na Série C e fomos rebaixados para D, mas isso não quer dizer nada do nosso futuro, né? Nosso futuro com a SAF é um futuro promissor. E eu acho que o América era para trazer Souza de volta, não tinha porquê. Eu acho desnecessário uma outra chapa. E tem até um exemplo aqui que eu vou falar. Ricardo, nosso amigo Birofinha, disse aqui que não vota. Eu tenho a impressão, eu acho que ele pode afirmar, que o mal-estar dele, ele não vota hoje, ou seja, não é conselheiro hoje da ABC, foi em razão de uma eleição. Então, Eu não concordo, sabe, Ricardo e Itamar, com um torcedor votando para presidente do clube. Sócio, torcedor. Você está vendo aí o que as torcidas fizeram, tanto com a ABC como com a América. Eu não vejo maturidade em torcedor, tá certo? Porque é o seguinte, dirigente, ele pode ser torcedor, mas ele não pode ser emocional. E torcedor é 100% emocional, tá certo? É 100% emocional, tá certo? E outra coisa, o conselheiro passa o dia trabalhando, se dedicando, paga até um valor maior. Por que o voto dele é igual ao voto do torcedor? Se o cara virou conselheiro, é porque ele conseguiu chegar num grau de maturidade dentro do clube que deu a ele o direito dele ser conselheiro, tá certo? A gente pode cair num problema, até o Flamengo passou um bocado de tempo com problema de direção, uma atrás da outra desmantelada, tá certo? Que tinha eleições lá dentro do clube, que era o chefe de torcida voltando e etc. Eu não concordo, pode achar ruim quem for. Outra coisa que eu sou contra, só torcida organizada, para ser polêmico logo. O cara que é torcedor do ABC é torcedor do ABC, vai pro clube com a camisa do ABC. O cara que é torcedor do América vai pro clube, vai pro estádio com a camisa do América e acabou. Não tem esse negócio de ter um clube fora de um clube, eu nunca ouvi falar isso. Se grita muito mais hoje no nome da torcida do que o nome do clube, né? Você não grita E ABC, E América, você grita E a torcida, E a torcida. Isso também incomoda um pouco. Qualquer entidade, tá certo? A igreja, uma empresa, tá certo? Em um clube você tem as hierarquias, você tem a pessoa que trabalha, você tem as pessoas da direção e você tem... Isso é uma hierarquia normal, aqui ou em qualquer lugar, até no Partido Comunista, tá certo? Que elege os diretores entre eles. Tá certo? Então você não pode simplesmente achar que num arrobo, um momento, um exemplo, um clube cai em desgraça, aparece um doido da torcida, candidato a presidente, e você tem um patrimônio aí de 100 milhões de reais que o ABC tem, ou a América tem, não sei quanto é, não posso valorar, mas o do ABC foi levantado dia dele, tá certo? Entrega uma pessoa para tomar conta. Com uma folha de R$1 milhão, tá certo? Para tomar conta. Então eu me chateei quando aprovaram isso, que começou nessa eleição que o Ricardo falou, tá certo? Que começou. Hoje o ABC vive um clima de união, graças a Deus, tudo passou, tá certo? E naquela época eu pedi para tirar meu nome do conselho e não aderi a nenhum programa de sócio-torcedor. Porque eu não concordava, em vez de sair para criticar ou bater, eu não acho isso correto, eu já estive na direção. Você ficar contra a direção do clube que você ama, você só cria confusão. Eu simplesmente me retirei, disse a minha opinião, porque eu não ia calar, tá certo? Mas me retirei e por aí fiquei, certo? A minha forma de voltar, sabe, Ricardo, é porque eu acho que para eu voltar para a direção do ABC, eu tinha que largar todas as minhas empresas e meus compromissos, coisa que hoje eu não posso fazer, tá certo? Na época eu estava na Cabo, no ABC eu era sócio da Cabo, era uma forma amadora de você tomar conta, você tinha condições de tomar conta, tá certo? Hoje, com o nível de profissionalismo que eu acho que um clube, tanto o ABC como a América tem que ter, não dá para você fazer as duas coisas. Agora, Ricardo está contando uma história de uma eleição que gerou um problema. Gerou, né? Isso aí é inegável, né? O ABC é um antes da eleição que teve entre Judas Tadeu, não sei se foi Ricardo. Judas Tadeu contra Fabiano. Houve um problema enorme dentro do ABC, que até hoje essa cicatriz não foi curada. Mas eu acho até que, Itamar, que de certa forma hoje já está pacificado. Você acha? Com a renúncia, com as duas renúncias que tiveram, sucessivas, de Tadeu e de Suassuna,
Ibira é um cara que transita. Claro que tem sempre uma pessoa ou outra que acha ruim um momento ruim e etc. Mas Ibira é um cara, e Fred também. Eu vou até dizer aqui, né, para mim, Fred já devia ter sido presidente do ABC há muito tempo. É um cara que também merece ser presidente do ABC. Tá certo? Tal como o Bira. Você não tem medo de, nessa eleição, se acontecer esse tipo de atrito, de pós-eleição causar um problema? Eu tenho um receio porque eu acho que foi desnecessária a chapa. Acho que Souza tinha que ter aberto e abriu, se colocou à disposição, a chapa dele, para os grandes americanos, Ipermano e outros, fazerem parte. E a América ficar bem atenta a essa SAF. Existe uma empresa chamada RAP, né? Que é a SAF do América. Muitas dúvidas, alguns questionamentos, mas o nosso conselho, mais uma vez, e grandes conselheiros da América, tomaram a frente e foram questionar muita coisa. E alteraram muita coisa do contrato. Participações do América e espaço do CT, contratos do CT, alteraram muita coisa positiva, porque o Conselho Deliberativo é o órgão competente e ideal para discutir o assunto. Então, o presidente do Conselho nomeia as comissões que vão lá defender o América. O Conselho é feito para isso, é o órgão mais indicado, ou o órgão indicado para questionar em defesa do clube. E isso vinha acontecendo. De repente, surgiu uma chapa. Eu não participei das conversas, não fui chamado para nenhuma conversa, então não participei. Mas quando eu vi, achei estranho. E comecei a ligar para o conselheiro dizendo, vamos sentar e tentar uma composição. Mas nesse vai e vem, quando me chegou a notícia que não tinha mais como composição, a chapa de Hermano estava já formada e não tinha como. Souza ainda colocou que abria muitas das coisas, menos a presidência. Aí a outra chapa não concorda em não conversar sobre a presidência, quem seria, e realmente é uma realidade hoje. Eu ainda torço que tenha uma composição, mas ainda tem, mas está um pouco difícil, vai começando a se acirrar, mas vão ter algumas cicatrizes. Eu mesmo, quando me posicionei, já disseram que eu era inadimplente com a América, então colocar em jornais, em rádio, quando não sou inadimplente, como o cidadão que não paga o Conselho do ABC, ele apenas não tem, no determinado ano, os direitos que o Conselheiro do ABC tem. A mesma coisa do América. Então, o Conselheiro do América que paga uma taxa espontânea, ele paga espontâneo. Aí ele passa a ter É uma doação. o ingresso das cadeiras, é uma taxa, o termo mesmo é esse, espontânea. Então, ele passa a ter os benefícios do conselheiro, de votar, ele passa a ter o direito de ingresso das cadeiras e outros benefícios, né? Só que tem ano que, por algum motivo, o cara não quer. A minha questão é de infinitos grandes americanos, que quando fizeram essa acusação a mim, fizeram essa acusação por tabela a grandes americanos, ex-presidentes, porque com a pandemia, o América já vinha sem ter muitas reuniões, antes da pandemia, de conselho. Com a pandemia, parou 2 anos. Quando o cara vê, são 3 anos praticamente, sem pagar o conselho. Aí disseram, não, tem que pagar todos os anos antecedentes. Se todas as empresas fizeram negociações com seus credores, né? Agora, se eu compro uma cadeira cativa do América, do Estádio do América, do Estádio Zé Rocha, se um ABCdista compra da Ufrasqueira uma cadeira e compra em 10 vezes, depois da terceira prestação não paga mais, aí ele é inadimplente com o clube. Então, me sacudiram como inadimplente. Eu peguei, até para mandar para os repórteres do jornal, você conhece o jornal, e pessoas, repórteres que eu gosto de jornal e rádio, eu peguei qual minhas dívidas com a América. A resposta foi, eu tenho um documentário, um dia eu vou mostrar a eles, não vou reivindicar resposta, nada, isso é coisas normais, isso é coisa de radicalismo em eleição. Então, disseram, nada, não tem nenhuma pendência com a América. Depois me ligaram, além de não ter pendência, você tem um crédito de X. E a gente bota o dinheiro lá, ou faz uma permuta de um produto da empresa da gente, e não vai atrás. Né? Então, eu tenho permuta, outro conselheiro do América, muito ligado a mim, também inadimplente, também não pagou essa taxa, simplesmente por descuido, e o América não tem mais cobrador. Quando vem, passa 2, 3 anos, 4 anos,
com poucas reuniões de conselho. Aí se Veio a distrai. pandemia. Aí o cara tem um crédito enorme dentro do América, de ajudas que deu, e de registrar aí, mas eu não vou atrás. Então essa é a história que eleições causam, né? Amigos seus, aí vem essa história. Quem incentivou, quem passou a notícia foi fulano, ciclano, eu não quero saber se foi, se não foi, mas diz em nome de amigos nossos, amigos do dia a dia. Então isso vai desgastando, né? E para você, o América, esse mesmo conselho que está dividido, ele foi esse conselho que aclamou Souza, como aclamou todos os ex-presidentes. Eu acho que os 6 ou 8 outros presidentes foram aclamados, porque todo mundo torcendo que aparecesse uma figura que topasse. E Souza topou há 2 anos, foi aclamado, faz um trabalho bem feito, teve o acesso ano passado, foi campeão esse ano, trouxe uma SAF, que é o que é do mais moderno no mundo. Mas quem é essa SAF? O Marcelo, o lateral do Fluminense, deu uma declaração ontem de novo, que a América faz parte dos investidores. Se ele faz, ele não vem só. Ele vai como o Ronaldo Fenômeno foi para o Cruzeiro, com um grupo de pessoas, investidores no futebol e em outros segmentos da economia, amigos dele, né? Ele faz parte hoje de um hall de grandes pessoas com grande poder aquisitivo, e como é uma pessoa ligada ao futebol, criou um fundo de investidores, de empreendedores no futebol. Quer dizer, é esse cara que está encabeçando uma SAF para o América. Então, tem algumas dúvidas? Tem. Tem algumas coisas que poderiam ter sido colocadas mais claramente? Tem. Mas por que não uma chapa única se forma e se vai lá questionar, e principalmente junto com o Conselho Deliberativo, com as comissões indicadas pelo presidente e vice-presidente do Conselho? Não precisava ter essa eleição. Se me ligassem agora, Ricardo, vem aqui conversar, fala lá com o Souza para a gente fazer uma composição assim, eu vou ficar feliz. Mas eu tenho meu pensamento, e eu acho que o prêmio para Souza, pós o primeiro mandato dele, não é esse, de jogar uma chapa em cima dele. Principalmente uma chapa cheia de gente competente, cheia de gente com história bonita no América, que não vamos juntos. E vamos à Hype, que é a empresa da SAF do América. Queremos uma conversa com o representante. Acho que é um momento, inclusive, que é muito novo, né? É uma novidade para todo mundo. Ser presidente agora é uma coisa completamente diferente de ser presidente deste presidente que o Ricardo falou, do momento atual, e esse para frente é uma coisa totalmente diferente. É uma relação nova de futebol com uma empresa que eu acho que o América deveria caminhar muito mais junto para ter forte, para ter essa conversa no nível, né? Tem mais esse direito e conhecimento para dar continuidade. O presidente Souza é um dos seus diretores. Logicamente, nessa negociação, faltou grandes nomes do América, faltaram, para estar junto participando. Mas tem aquele negócio de segredo comercial, uma coisa assim, cláusula, tem até o termo adequado. Confidencialidade. Confidencialidade. Mas a partir de agora acabou a confidencialidade. Vamos sentar com todo mundo, inclusive manda os empreendedores vir aqui, os investidores. Para conversar pessoalmente, verdade. Eu acho que dividir não é bom. Olha, mandar um abraço aqui para o meu amigo Jussier, que sempre está recebendo a gente aqui, ó. A Premium Express funciona aqui na Avenida Jaguarari, 4227, aqui no posto Ali, né? Está aberto todos os dias. E não é só conveniência, é boteco, tem música, tem um almoço aqui, um rodízio que está rolando super legal. Daqui a pouco o Jussier aparece aqui para falar mais sobre isso. Agradecer também a galera da Revitale Físio, né, que está sempre com a gente, né? Quem tiver aí com problema, eu quando estou com minhas costas doendo, quanto conversa, vou direto lá e é garantia, né? A gente só volta a ter as dores de novo porque a gente não se cuida, mas lá a galera da Revitale Físio tem sempre um trabalho muito bem feito. Eu queria saber de algumas, assim, vocês viveram e vivem dentro dos clubes, e eu cansei de escutar a história de jogador que dá trabalho. Rapaz, tem jogador que dá trabalho. No ABC tem um cara hoje que o cara disse que o cara não é titular porque dá trabalho. Mas antigamente parece que o negócio era mais folclórico, né? Os caras davam trabalho, mas eram legais, né? Eram no mínimo engraçados. Quem foi o cara da tua época que deu mais trabalho? Tem alguma história engraçada? Flagraram o cara pulando um muro, é verdade isso? Antes de mais nada, eu ia falar no começo. É bom ver o meu amigo Ricardo estabelecido, né, com a saúde dele. Ele está com um aspecto bacana, né? Fico feliz, viu, Ricardo? Obrigado, Ricardo. Rapaz, olha, tem muito jogador que deu muito trabalho. Eu vou falar de um que dava trabalho, mas jogava. Sim. Esses são os melhores.
que foi Mário César. Mário, Ele chegou como volante no ABC, né? E terminou como zagueiro, né? Ele, com certeza ele vai assistir aí. Mário, quando acabava o jogo, ele ia pro sambinha dele, tomar a cerveja dele, podia deixar. Lá na. Na Engenheiro Roberto Freire. A gente saía do jogo e encontrava os jogadores tudo lá. Agora, Mas eu nunca disse nem o nome, eu digo, não tenho nada a ver, você tá na sua folga, pode beber, eu tô na minha também. Muitos jogadores, a torcida do ABC, ficava marcando, principalmente quando tinha um resultado ruim. Rapaz, impressionante como ele não. E tinha uma coisa, quanto mais ele saía, mais no outro jogo ele jogava. Era impressionante. Tava ganhando a conta dele. E até pelo sotaque baiano, ele é muito engraçado o jeito dele falar. Ele era um cara. O América também tem uma figura. Eu digo muito que a América e ABC tudo tem parecido. É. Se tem baiano no América, tem outra figura parecida no ABC. E assim vai. Se tem um dirigente na América que é mais radical, mais brigão, tem no ABC também. E se tem o Mário Sérgio, né, baiano, no América foi Valério. Valério tem uma época que arranjou um colchão e botou lá quase que no teto do clube, no sótão, né, do clube. Dormia lá, era uma confusão, porque Valério era de Goiânia. Mas quando chegava na hora do jogo, quem corria mais em campo? Valério. Era quem mais corria, quem mais combatia. E a gente não tinha nem o que dizer, porque o cara... Valério estava quarta-feira em tal canto, Valério estava quinta-feira em tal canto, tomando uma. Aí quando chegava o jogo no domingo contra a ABC, jogando, Valério era do América, quem corria mais, quem combatia mais, quem partia mais com a bola. O cara vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Ela paga a conta, eu tô dizendo, Vai esses dizer, Valério, deixa eu beber quando tiver o momento, a gente dá uma cervejinha a você. Não, eu tô fazendo assim agora. Nada, Valério. Então, quer dizer, é folclore demais. Tem outro jogador da América chamado Garcia, um craque, que depois foi pro esporte, saiu jogando tudo que era time grande. Na Deodoro, Avenida Deodoro, tinha uma pensão. E na frente da pensão era uma loja de equipar carros. E eu ia com amigos meus equipar os carros. Aí um dia chegou a dona da pensão, disse, vocês são ligados à América? Tem um escudo da América no carro do meu amigo? Somos. Eu queria saber qual é o problema de Garcia. Aí a gente dizia, por quê? Ele chega segunda, terça, quarta, tarde da noite, me pede para acordar às 7 da manhã, 6 da manhã, porque tem treino. Eu disse, meu filho, você chegou tarde, já... Aí quando vejo no jogo, ele foi o melhor em campo. Eu disse, a gente nem sabia que Garcia era tão boêmio. Mas você vê, né? A dona da pensão não entendia. Como é que ele jogava tanto chegando tão tarde? Chegando tarde, pedia para ela acordar, porque ele tinha compromisso, ela acordava, ele ia. E ninguém nunca falou de Garcia ser esse malandro do futebol, e não é que era. E ele era magro, esguio, corria o campo todo também. Era um negócio, era bonito ver ele jogar. Pois é, também bem disse que cerveja para mal, né? Para mal ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Tem uma história de Hélio Show, né? Sim. Que falam. Grande Hélio. Diz que o ABC foi campeão, teve um ano que ele quebrou o braço. Quebrou o braço e botaram o goleiro de reserva lá, e sim no treino de apresentação, final do estadual, treino coletivo para a final do estadual, o goleiro reserva, que eu não é da minha época, né? Eu sei a história que me contaram. Né? Levando os frangos, ele foi lá dentro, pegou uma faca, cortou o gesso, treinou lá para jogar. Diz que fechou o gol, o Ricardo é mais velho que Eu assisti esse jogo. Diz que ele fechou o gol. Diz que no outro dia, papai e a Luiz Bezerra, eu vou até perguntar, eu nunca perguntei essa história a papai. Chamaram ele e disseram, vamos renovar o contrato. Se eu quero 15 mil cruzeiros, um negócio assim, e quero uma Brasília ou uma variante, Zé. Se ele no auge, né? Parece que a portuguesa queria ele. Aí deram a Brasília a ele, deram o dinheiro, ele botou no bolso e disse que com 15 dias ele ligou. Seu Bira, seu Aloysio, eu quero voltar. Parece que ele estava no Rio. Aí disseram, ele volta. Ele disse, não, manda o dinheiro. Eu não tenho como voltar. Ele disse, e a Brasília, a variante? Vendi. Se o dinheiro, gastei na mesa de baralho, manda, então não tenho dinheiro para voltar. Você acabou as férias 30 dias, com 15 dias, tinha acabado a variante e tinha acabado o carro e voltou. Ele é vivo, Hélio. Eu me conto com ele. Aí tá certo, olha. O meu amigo, aí chegou. Rapaz, Vai dar para a equipe toda aí. meu amigo, maravilhoso. Olha aí. Meu amigo Jussier. Agora é pra comer, não é pra ficar com vergonha de comer na televisão. Agora é pra comer mesmo.
Espetacular. Teve uma política uma vez, inclusive, que foi flagrada por uma foto comendo. E foi uma confusão maior do mar. Aqui pode comer, tem problema. Foi uma maior confusão. Ela disse, não quero ser fotografada. Né? O pessoal sabe dessa história. Né? Ei, Alex, lembra, né? Quem foi que fez essa foto? Na hora que ela colocou a carne na boca, fizeram a foto. Aí ela ficou irritada, né? Mas não teve jeito. José, obrigado. Né? Lembrando aqui, a galera Prêmio Express aqui na Jaguarari, 4227. Ah, deixamos sua cadeira, viu, Chico? A cadeira tá aí. Se quiser beber com a gente, você disse que hoje não tá bebendo. Não, eu não bebo. Não bebe um pouco, né? Muito. Aí, olha lá, ó. Pode se servir. Tem outra boa, que eu tava lembrando agora. O ABC foi jogar contra o Joinville. Lá ou aqui? Lá. E Ferdinando Teixeira era o treinador do ABC. Tô lembrando das histórias, né? Diz que o jogo arrochado, Sérgio Alves destruindo, Sérgio Alves tinha jogado no Joinville, né? Aí entrou dentro do vestiário, aí parece que tinha tipo uns comongós, né? Sim. Isso é um galego lá, né? Porque lá naquela região tem uns galegos. Sérgio Alves, viado, treinador, fresco. E Ferdinando se irritando, sabe? E você sabe como era Ferdinando, né? É um cara lá que tem muita paciência. É. Olha. Eu sei que na terceira grito do galego, Ferdinando olhou e disse, Sérgio, você fez o quê? Você tava comendo a mulher desse galego? Minha mãe disse, O cara enlouqueceu, queria quebrar o vestiário. O torcedor lá de Joinville. E Fernando Teixeira, um grande abraço para o nosso amigo Fernando Teixeira, né, que trabalhou lá com a gente, inclusive, na antiga Rádio Globo, hoje Jovem Pan News Natal. Foi treinador de handebol. Eu era do masculino, óbvio, né? E treinava depois do feminino. Meu amigo, isso aí era fichinha no treino antes. Hoje em dia tava todo mundo preso. É uma dele no ABC, que ele terminou campeão com o América, acho que Ricardo é dessa época, eu não sou, me contaram. Ele estava treinando no ABC véspera do primeiro turno. Aí o dirigente do ABC, o doutor Euclides, Ferreira, mandou uma carta pelo motorista. Escalação do ABC. Aí mandou o motorista entregar ele na concentração do ABC. O Euclides mandou ele entregar, o presidente era Paiva Torres do ABC. Na época. Aí o diretor de futebol era seu Euclides, que era muito amigo vovô e de papai, não é mais vivo. Ele leu, disse, quem mandou? Ele, seu Euclides. Depois diga ele que venha botar o time em campo, porque eu não vou treinar. Não, pelo amor de Deus, não vou treinar mais. Assim ele fez. Na concentração, entregou o time, foi embora. Aí disse que depois o América contratou ele foi o campeão. Ricardo, você lembra dessa história? Eu sei da contratação de Ferdinando, saiu do ABC para o América e foi campeão. Não sabia esse motivo do bilhete. Da saída. Verdade. E um detalhe. A Ferdinando não tinha conversa no meio, conversa não. Inclusive, depois de trazer aqui para ele contar as histórias da época da Arábia, quando ele ficou rico lá nos petrodólares, né? Para aproveitar e trazer, ver se ele empresta para a gente alguns desses petrodólares. Eu queria saber de vocês dois, qual jogador do ABC você gostaria que tivesse jogado no América? Qual jogador do América você gostaria que tivesse jogado no ABC? Ele chegou a jogar e foi campeão pelo América. Não perdeu a característica nem a cara do ABC. Mas foi um nome. Mas tiveram grandes outros jogadores do ABC que fizeram muita raiva, mas quando eles param de jogar, a gente até admira, né? Queria que vários fizessem pelo nosso clube. Sérgio Alves era um jogador. Eu acho que poucos jogadores tinham poder de colocação como Sérgio Alves. Quando o ABC partia no contra-ataque, que ele vinha pelo meio em alta velocidade, a gente sabia que ele ia se posicionar no local, parecia uma mágica. E a bola chegava onde ele ia. Ele tinha uma visão maravilhosa, um grande jogador. E muitos outros no ABC, né? Tiveram jogadores que jogaram nos dois clubes que foram grandes jogadores. Baltazar Germano foi um monstro no ABC e um monstro na América. Jogador que foi campeão nos dois, jogador de garra, aquele volante que realmente fechava a entrada da área. Então tem muitos jogadores. Muito. Era o Show, é outra pessoa que irritava muito a torcida da América, se pendurava na trave. Mas depois ele, quando parou, foi ser bugueiro. E eu me encontrava com ele muito, que eu sempre gostei de trabalhar com turismo também. Uma figura maravilhosa. E quem era americano que na época não queria ser Hélio Show do nosso lado? Algumas ocasiões a América também tinha goleiros à altura de Hélio e era grande disputa, como a gente teve Rafael e outros, né? César, grandes goleiros. Então, mas o ABC teve grandes jogadores.
no América também, quer dizer, o América de Elcio Jacaré, né? De Garcia, Pedrado, Ivanildo. Pedrado um monstro. Então, Elcio Jacaré, né? Esse era diferenciado, acima dos demais. Isso daí, inclusive, Então, era muito moderno para a época, né? Incrível. eu tive meu primeiro ídolo, que é vivo aí, lúcido, bacana, que é Pancinha, que foi no Juvenal Martins que comecei a ver ele jogar. Uma pena que ficou pouco tempo, que aí foi para o Fluminense, foi para o futebol português. Né? Exatamente, muitos grandes jogadores, né? Como o Vécio. O América teve craques maravilhosos, como o ABC também teve, e para final, e Souza, né? E foi um jogador altamente diferenciado, seleção brasileira, um meia canhoto dos últimos, com tanta qualidade como Souza, visão de jogo, metia a bola onde queria. Então foi, mas no ABC também teve, no próprio Alecrim, né? O Alecrim de João Valdomiro, Odilon, Icário, quer dizer, nós vivemos grandes momentos. Odilon, talvez o último grande craque do ABC, Didi Duarte, que foi do ABC, do Alecrim, do América e do ABC. Então, a gente viu muitos jogadores. E hoje muitos a gente tem não vou dizer amizade, mas tem um bom relacionamento, quando se encontra, é bacana. É bacana até relembrar. Quem era o cara que meteu inveja aí? Assim, primeiro, Tava aquela inveja. primeiro eu queria fazer, até da minha parte, até no meio dessa confusão, eu desse esse tipo de opinião. Né? É porque eu sou do ABC, não sou do América. Né? Hermano é um cara, eu acho que é o concurso em Natal. Né? Todo mundo fala muito bem dele, de tudo. Né? É como o Ricardo diz, é um voto bem dado para qualquer coisa que ele seja candidato. Eu tive alguns contatos com Souza, poucos. Inclusive, no final, ele era empresário de Alisson. Né? E eu posso atestar o nível do cara. É impressionante como o Souza... Porque, assim, às vezes às vezes você espera de um jogador de futebol, não é de merecendo a classe, eu queria que as pessoas entendessem. Né? Porque o cara que começa a jogar futebol, larga a família, porque tem que ir para longe, larga os estudos. Né? Impressionante o nível de Souza como pessoa, a seriedade dele, o profissionalismo dele. Tá? Todos os poucos contatos que eu vi, para mim, foram excelentes. Certo? Souza é um que, eu acho que não só o ABC, acho que qualquer clube do Brasil queria ter Souza. Apesar de sim, que o pouco que ele jogou no América contra o ABC, a gente foi campeão, né? Que ele deu a mão ao Alisson naquele jogo que a gente foi campeão, né? Eu acho que foi o fim, mas ele fez grandes feitos no América, ele voltou, jogou de graça no América e subiu o América para a Série A. Só isso aí já paga qualquer coisa se fosse para o meu clube. Então você queria Souza com a camisa do... Esse era um grande jogador, que não só o ABC, mas o Brasil inteiro. Eu acho que né? Acho que, era um Brasil inteiro. inclusive, foi... Na minha visão, extremamente sacaneado na seleção brasileira pelo Dunga, né? E era um líder, né? E que parece que teve um atrito com ele e ele perdeu espaço na seleção por causa disso, que é um absurdo, né? E Dunga, sinceramente, em relação ao futebol, ele pode ser um líder, ser o que for, mas não tem nem comparação, né? Do futebol do Dunga com o futebol do Souza em relação à categoria. Outro jogador é Moura. Quem não queria Moura, né? Rapaz, era uma classe imensa, né? Uma classe imensa jogando. O príncipe negro E o time que fez mais raiva a mim, pessoalmente, como dirigente, foi aquele time do América que tinha um ataque com Leonardo Lobato e Roger. E Arthurzinho treinando. Rapaz, ele tinha uma passada de lateral que só faltava enlouquecer, acho que uma vez deu de 4-0, deu de 6 minutos. Rapaz, eu passei uns 3 dias para dormir direito com raiva daquele time. Era um time fantástico aquele time. Tanto é que levaram Leonardo para lá. Né? Aí, pronto, eu dizer. Aí, nesse aí, a gente conseguiu fazer a pergunta que você me fez. Né? A gente trouxe Leonardo, que deu muitas alegrias ao ABC. A gente fez uma Copa do Brasil invicto. Entramos e saímos invicto. Acho que a gente pegou 13, Vitória, Goiás e saímos para o Palmeiras com dois empates. Né? Era um jogador que a gente ficou desejando e conseguiu trazer. Ele e outro jogador que a gente trouxe foi Jorge Pinheiro, né? Jorge Pinheiro subiu com o América, ninguém imaginava nunca que ele ia sair do time, que ele subiu para a Série A. Né? Isso foi o mérito de Judas Tadeu, que foi sorrateiramente, naquela época tinha, né? Todo esse... Jorge Pinheiro era um dos caras mais engraçados que eu conheci como jogador de futebol. Aliás, ele sacaneava com os mais novos.
Eu não me lembro o nome do menino mais novo que estava subindo da base do ABC. Eu naquela época, repórter, eu ia nos treinos, né? Eu cobri o América na época da Série A, lá na pousada do atleta. No outro ano eu fui cobrir o ABC, né? E aí você passa a conhecer, né? Naquela época, você sentava aqui com os jogadores aqui para conversar, né? Hoje em dia tem toda uma dificuldade, se escolhe quem vai dar a entrevista, quem não vai dar. Eu acho sim, a organização é muito legal, tem que ser organizado, mas acho esse distanciamento que é ruim para todo mundo. É ruim para a gente, acho ruim para os jogadores. Acho que podia se escolher mais, ter mais proximidade, se permitir mais essa relação. E é óbvio que às vezes não era saudável, mas a maioria das vezes era super saudável. E eu gostava muito, conversava muito com o Jorge Pinheiro, conversei muito com alguns jogadores, com o Moura na época que ele estava lá no América, né? Com o Júlio César Leal, quando ele foi treinador do América, espetacular, cara. A gente fez não uma amizade, mas a gente conversava muito, futebol, conhecia muito, e era muito legal isso. Eu queria lembrar, você falou de jogo, Ricardo, acho que o ABC ter empatado. Para vocês dois, qual foi o jogo que vocês não esquecem nunca? Tem um específico, esse aí que ficou e não sai da cabeça? Quando você lembra, ainda emociona? Eu diria que nós temos diversos, né? Uns que a gente não esquece por dor de cabeça, né? Contra o ABC e a vitória no final do jogo do ABC, lógico que tem. Mas tem um do América que esse é marcante, que foi um acesso à Série A, onde uma semana nós tivemos uma grande decepção, que o empate levava o América para a Série A e o América perdeu aqui do time paulista. União São Paulo? Não. A União São Paulo, a subida anterior. Foi Santo André. Santo André. Perdemos aqui. Aí fomos para Belo Horizonte, mais de 80 mil pessoas no estádio. Nós tivemos uma sorte até do Atlético ter sido campeão no final da semana anterior. O Atlético jogou bola demais no primeiro tempo, mas cansou no segundo, que passou uma semana comemorando. E o América virou o jogo, né? Empatou o jogo, estava perdendo 2-0, empatou com um gol do Paulo Isidoro e outro gol de Max. E aquela vitória foi marcante, até pela importância, né, de levar o América mais uma vez para a Série A. Então aquela ali foi... E depois de uma semana dura, triste, por conta de deixar escapar dentro de casa contra o Santo André, que não tinha mais o que fazer. Nem precisava ponto para fugir do rebaixamento, nem para se classificar. E o América perdeu o jogo besta. Tomou gol no começo e desorientou. Mas aí foi para Minas e fez um jogão. E aí a gente tinha Paulo Isidoro, Souza, Moura, Paulo Isidoro, Souza, Moura não, Kobayashi, Max fazendo gol de tudo que é jeito, e Fabiano no gol, né, uma zaga com Robson. Então foi maravilhoso, maravilhoso. Esse é o grande jogo inesquecível para mim. E do ABC, cara? Então, eu vou falar alguns jogos da minha época dirigente e outros pós, né? Tem um jogo que vocês vão lembrar bem, que é muito engraçado até. É uma final do primeiro turno, ABC e América. E eu acho que o ABC jogava pelo empate, algo assim. E Emílio Tavares, que vocês conhecem, gostava de aperrear demais a torcida do América. E ele ficou a semana inteira, time de vermelho, aquela, né, que gostava de ficar provocando. A gente foi assistir o jogo ali na tribuna de honra do Instituto Castelão. E Emílio do meu lado. Logo depois tinha as cadeiras e tinha a torcida do América que começava ali. Rapaz, o América fez 1-0. Os caras vinham na grade. Pode falar palavrão? Pode. Emílio, viado. E o América 1-0. Vou comer, aquele grito. Vou comer seu cu. E gritando, né? E aí eu tava do lado, que eu não era também de muito de provocar, né? Mas os caras me viam e disseram, viado também. Era quase um casal. Rapaz, gritando. Aí o América fez 1-0, rapaz. 40 e tanto do segundo tempo. O doido do Arnaldo, que agora é treinador do Alecrim, né? Arnaldo Lira. Enlouquecendo na beira de campo. Eu acho que foi Marciano, né? Botou a bola pra cá, botou pra lá. Desesperadamente ele cruzou na área. Aí Sérgio Alves pegou aquela bicicleta. Que eu acho que eu não vou correr o erro de Edno, que disse que ele não faria de novo, ele fez na final com o Bahia, né? Que é mais bonito. Mas é muito improvável a forma com que aquela bola entrou. Foi esporte. Ele tava
marcado, né? Ele tá atrás do jogador do América marcado, ele não tava só. Rapaz, acho que você tentar pegar as pessoas e tentar repetir aquele lance, eu acho que é muito difícil daquilo acontecer novamente, né? A forma como foi. Rapaz, eu sei que eu me levantei, corri pra grade, vai comer o cu de quem? Aí o ABC ganhou esse turno, para mim foi um jogo, né, muito emocionante. Tem vários, né, assim que a memória da gente deixa bem, né? Tem a Copa do Brasil contra o Goiás lá dentro, que tinha aquele Fernandão como centroavante, e a gente com o Reinaldo Aleluia voando. Reinaldo Aleluia chegou no ABC, que é outro método do presidente Tadeu, né, foi o que trouxe. Ele parecia, sabe quando você pega um adulto para jogar com criança? Você lembra, Ricardo, quando ele chegou? Nas passadas. Nas passadas lá, os caras batiam nele, caía. Parecia um adulto jogando contra criança quando ele chegou. Era impressionante. Parecia assim um cara fora da... né? E a gente ganhou lá do Goiás, tá certo? E a famosa final de 2007. A gente tinha inaugurado o estádio Frasqueirão em 2006. Né? E a gente não foi campeão em 2006. Quando foi 2007, a gente foi campeão com um garoto chamado Alisson, que era um menino de 17 anos, contra o América de Souza. Era um negócio assim que todo mundo achava que... né, ali foi a grande ascensão de Alisson como jogador. Ele tinha 17 anos. Eu brinco com o Diá, viu, Ricardo? Todo mundo com o Diá, ele quer mudar de assunto, sabe? Se Diá, você botou Souza para jogar de lateral direito no São Paulo de Parnamirim, ele dá... O Alisson. É porque o Alisson, magrinho, passada larga, chute bom, lateral direito. Né? Lateral direito. E ele foi para o ABC, Flávio Anselmo que trouxe ele para o ABC, Flávio que morreu, né? Nos deixou esse ano. E quando chegou no ABC, você sabe, Fernando gosta de botar a famosa puta velha. Né? Então o Alisson se escalou. Ele começou uma crescente no futebol e naquele dia foi um dia mágico, ele fez 3 gols, eu acho que foi 4 ele fez, né? Foram 3 gols. Ele voou, foi um de cabeça de Nego. E outro foi de quem? Foi 3 dele, um de Nego e teve outro. Rapaz, eu tomei uma cana tão grande que eu acho que desse dia em diante eu esqueci. o resto dos gols. Ah, mas que legal. Olha, para encerrar, a gente já está indo para o final. Lá tem muita história para contar. Eu acho que o mais massa dessa conversa é isso. Agradecer de novo a Premium Express que recebe a gente, ao José, agradecer a Revitale Físio, e agradecer a vocês dois. Mas eu não poderia terminar sem perguntar. A gente falou muito do passado, mas a gente está num momento difícil para os dois. O América caiu para D, o ABC está aí brigando, né, se agarrando em tudo quanto é coisa para não cair, mas a tendência é muito alta de voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. O que vocês pensam do futuro? Né? Primeiro, agradecer de novo a vocês dois, a Ricardo Zerra e Ricardo Rocha. O que vocês pensam do futuro? Futuro do América, futuro do ABC, agora por diante. Eu penso o seguinte, que o América já se encaminhou com a SAF. O futuro é esse. Eu digo muito que o América ficou 6 anos na Série D, um clube sem recursos, competindo com vários outros clubes, 60 e tantos clubes, todos sem recursos financeiros. E o América parte na frente com o que há de moderno hoje, para buscar investidores que levem o clube para outro patamar. Tenho certeza absoluta, apesar de não ter nada a ver e nem participar de nada, lógico, que o ABC também está buscando um caminho parecido. E eu acho que é o caminho. É exatamente a SAF, porque nós estamos no caducou. O formato da América da ABC caducou. Os dirigentes não conseguem sustentar muito tempo. É o lençol curto. Você vê, no caso do América, o América tem poucas dívidas, mas o dinheiro não dava para... Por isso que ficou tanto tempo na Série C, não dava para formar um grande plantel e pagar outros custos. Já o ABC ou pagava as dívidas ou pagava o plantel caro, terminou se prejudicando aí. O presidente tem culpa de quê? De nada. É o formato que é vencido, caducou. E o caminho são investidores de alguma maneira. E a SAF é o caminho mais fácil, mais normal. E o América está bem encaminhado. E o ABC, tá? Eu concordo com o Ricardo em gênero, número e grau. Eu acho que a partir não de agora, já faz dias, que é o profissionalismo absoluto. Profissional é empresa, não tem para onde correr,
Não adianta mais você ter dirigentes amadores. Não vai funcionar. Tá certo? Não vai funcionar. Tá certo? Com um orçamento de uma empresa de 20, 30 milhões, se o ABC está com um orçamento de 12, está caindo para a Série C, eu não preciso responder mais nada. Na verdade? Se o América tinha também um orçamento de 13 e caiu para D, também não precisa responder mais nada. Ou você tem 100% de dedicação com gestores profissionais, é a SAF, ótimo, não é a SAF, vai ter que ter uma gestão profissional. Em ambos os casos, não adianta mais, tá certo? Torcedor, porque eu amo o clube, seu amor é lindo, mas não bota comida no prato. Né? Não Nem bota. bota time pra jogar. Nem bota time para jogar. Ou parte para esse profissionalismo, na minha forma de entender, com SAF, com investidores, com gestão profissional, tá certo? Ou o clube vai caminhar, tá certo? Para o retrocesso e para sair caindo de divisões, porque os outros vão crescer, tá certo? E essa é a verdade do futebol. Queira eu, queira Ricardo, queira qualquer um. A verdade é essa. Profissional. Posso fazer a pergunta que você não fez? Pode. Qual foi o momento que você teve uma raiva do ABC e, consequentemente, de Birofinha, meu querido Ricardo Rocha? Rapaz, eu não ia falar. Eu fiquei me coçando Foi um para falar jogo, isso. o América em É um cima jogo do ABC. histórico. É, Jogo eu histórico. O América precisava do gol em cima do ABC. Ia fazer o gol, provavelmente. Tinha tudo para fazer. Aí ele manda Carcará. Entrar no jogo, eu lembro, eu tava trabalhando. Pessoa que eu tenho uma boa amizade. Graças a Deus tenho uma boa amizade. É. Invadiu o campo. Tava trabalhando lá. Para meu azar, quando eu vou descendo e indo embora, cabeça Vai quente, com Carcará. raiva, lá vem Carcará e sentido contrário. E aí nós tivemos uma discussão, quase ia para as tapas. Mas graças a Deus, a primeira vez que eu encontrei tanto o Ricardo Rocha, o nosso querido Birofinha, como eu encontrei o Carcará, ele rindo. Ricardinho, o Carcará me chama de Ricardinho. Ricardinho, eu entendi, não tenho raiva de você não. Aí a gente se abraçou e ele liga para mim. Ele hoje mora em Caruaru, se eu não me engano, quando vem a Natal. Já está em Natal, voltou Já tá para em Natal. cá, já está em Natal. De vez por outra eu tô trabalhando no Flascrão, ele vai lá na É. cabeça. De vez em quando liga, é um rapaz que eu gosto muito. E ele fez pelo ABC o que outros fizeram pelo América. Eu não estou dizendo que tudo tem parecido. Outra grande conquista do América, que foi a Copa do Nordeste, nós tivemos Rocha Silva, Rochinha, chutando as bolas para dentro de campo. Eduardo também, meu primo. Com Eduardo da frente, lá do América, Eduardo Costa. E eu estava viajando, foi a grande conquista do América que eu não vi, porque foi véspera de Copa do Mundo, da França. E eu já tinha marcado minha passagem para a França para ver a Copa do Mundo. Eu, Oswaldo Figueiredo, Zé Wilson do ABC, que sofreu muito porque a esposa esqueceu de botar a camisa e a bandeira do ABC. E a gente faz a camisa e a bandeira do América. E Tá vendo, inveja? ele dizia, Gracinha vai me pagar, a esposa dele. E ele levou Zé Wilson, saudoso Zé Wilson, tirou de letra, mas fez com que eu não assistisse aquela grande conquista, grande vitória. Se tivesse lá, Mas é tava isso. chutando bola também. Graças a Deus, Carcará entendeu minha cabeça quente e somos amigos. Que legal. Somos colegas, né? E aí, Sou mais uma amigo de ideia? Ricardo, porque é de muito tempo que nós convivemos juntos. Ele, a família dele, a minha, famílias amigas, né? Os tios, tanto no ABC como na América, tios dele, tios meu, pai dele e um tio quase um pai meu, amigos de ABC, de América e adversário na hora. Mas continuo hoje com as grandes amizades, isso continua com a família. E foi um prazer imenso participar do programa, principalmente com um alvinegro desse padrão. Eu acho que o legal e a ideia do programa é exatamente esse, é mostrar que dá para se torcer civilizadamente, como era na geral. As torcidas ficavam juntas, às vezes tinha um tapinha aqui, outra lá, mas está todo mundo bem. Né? E aí, infelizmente, acabou esse espaço tão democrático lá, mas a gente reconstrói aqui na geral do Sirico. Obrigado, Ricardo Bezerra, obrigado, Ricardo Rocha. Mas é o brinde final, né? Aquele brinde, né? Que o ABC e o América tenham sucesso em 2024 com seus processos. Um abraço a todos, obrigado a Prêmio, obrigado a Revitale e obrigado principalmente a você que nos acompanha. Um brinde para você também. Valeu!